Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a análise do discurso, a linguagem como prática social, histórica e ideológica. Nessa primeira aula, eu sou a professora Ângela Cláudia Rezende Nascimento Rebouças e nós vamos fazer uma disciplina de férias, né, uma disciplina mais curta em relação às demais. Então, eu vou falar um pouco sobre a disciplina. Nós teremos um PGCC igual aos outros, né, de uma disciplina de um período maior, mas vamos condensar isso em 3 semanas, né? Então, falaremos um pouco sobre a revisão, a fundação da linguística, a linguística estrutural, o contexto epistemológico em que surge a análise do discurso, os autores mais importantes, né? A questão também da virada, né? A virada da concepção de linguagem, da análise do discurso, de linha francesa, que é a nossa linha e a vertente escolhida para essa disciplina aqui na UERN, né? Então, as ferramentas, ou seja, os dispositivos teórico-analíticos, teórico-metodológicos, discurso, sujeito e poder, que fazem parte do arcabouço teórico da área, e os estudos no campo, vamos dizer assim, propriamente o campo de batalha, o contexto específico em que nós utilizamos mais essa metodologia, vamos dizer assim, de análise para entender discurso político e discurso midiático, né? Então, nós temos um objetivo central aqui, que é compreender a análise do discurso como uma teoria imprescindível para analisar as estruturas e o funcionamento das práticas discursivas contemporâneas, certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a ementa, né, o PGCC, que vocês têm acesso lá no Moodle, na página do PGCC, já atualizado. Então, nós teremos aqui como ementa, né, dessa disciplina de 60 horas, a revisão dos princípios da linguística estrutural, né, concepções de linguagem e a concepção de linguagem da análise do discurso. Quando entramos em letras, nós temos bastante claro na nossa cabeça que a concepção da linguagem ela é essencial para que a gente tenha determinadas posturas, né, nas práticas linguageiras. E, no caso da análise do discurso, como essa concepção de linguagem ela se atualiza e como ela mostra um funcionamento ali, todo um desencadear de ações, né, teóricas para que essa disciplina se desenvolva. Além disso, nós falaremos do contexto epistemológico da análise do discurso, a noção de discurso, também dos dispositivos teórico-analíticos da AD. Além disso, os conceitos essenciais de discurso, sujeito e poder, e o estudo do discurso político e midiático, que será o nosso foco aqui da terceira unidade, né? Então, trabalhando aqui um pouquinho a ementa com vocês, nós temos como objetivo geral estudar e compreender a análise do discurso como uma teoria imprescindível à formação do professor pesquisador em estudos da linguagem e o estudo da estrutura e do funcionamento de práticas discursivas contemporâneas. Embora a ementa traga como objetivo essa delimitação, né, da formação do professor pesquisador, nós também entendemos que esse conteúdo, essa disciplina, ela é extremamente importante para o professor que está em sala de aula, que está ministrando, trabalhando com a linguagem todos os dias, e essa perspectiva, né, esse olhar a partir da análise do discurso, considerando elementos contextuais que superam a noção a parte estrutural da linguagem, a perspectiva frasal, né? Nós entendemos que esse olhar, né, que é amplo, é muito importante tanto para o professor que vai pesquisar, quanto para o professor que está ali na sala de aula, lidando com o texto todos os dias, né? Então, como objetivos específicos, nós temos aqui apresentar a concepção de linguagem que fundamenta a análise do discurso, situar na história das ideias linguísticas o surgimento da análise do discurso e sua atualidade em frente ao estudo do Brasil,
Também conhecer e utilizar os dispositivos analíticos da análise do discurso e descrições de práticas discursivas contemporâneas, midiáticas e políticas, que são extremamente importantes para a nossa formação geral. Compreender a centralidade da articulação da língua, subjetividade, história e formação na teórico-prática do professor pesquisador em estudos da linguagem, né? Então, a nossa metodologia será essa disciplina ofertada na modalidade à distância, por meio do ambiente virtual Moodle. Então, a gente vai recorrer às ferramentas desse ambiente, né, como as webaulas, os fóruns, as participações síncronas na plataforma RNP e também a resolução de atividades avaliativas no Moodle. Aqui a gente coloca uma avaliação presencial nos polos, seguindo o modelo das outras disciplinas, mas na nossa disciplina específica nós não faremos uma avaliação presencial. Então, todas as avaliações serão pelo Moodle. Então, nós teremos 3 unidades, como as disciplinas normais, né, do curso regular. Esse é um curso de férias, um curso, vamos dizer assim, em caráter de emergência. E nós temos 3 unidades, cada unidade tem um tema. A unidade 1 tem como tema análise do discurso na história das ideias linguísticas, então a gente vai trabalhar o contexto epistemológico desse surgimento, autores e obras que fundamentam, né? E também da atualidade da análise do discurso no Brasil, fazer uma revisão de princípios gerais da linguística geral. Então, trazer as noções da concepção da linguagem, né? A linguagem como expressão do pensamento, a linguagem como instrumento de comunicação e a linguagem como acontecimento e forma de interação, até chegarmos à noção de discurso. Na unidade 2, nós temos como tema problemas gerais da análise do discurso e as formas da língua e as formas do discurso. Então, o sujeito discursivo, as condições históricas de possibilidade do dizer, memória e interdiscurso, constituição, formulação e circulação dos efeitos de sentido, né? E na unidade 3, nós teremos aqui como tema as práticas discursivas na mídia e na política. Então, nós teremos aqui como conteúdos a descrição do enunciado no arquivo, a mídia e a política como ordens do discurso, as relações de saber e poder no debate público, a leitura, descrição e interpretação das formas discursivas, certo? Então, aqui na unidade 1, nós falaremos um pouquinho, né, de forma breve, já que vocês terão os textos para fazer as leituras, então nós trabalharemos 2 textos e um artigo que eu coloquei nas referências na biblioteca. É importante que vocês façam essas leituras e façam as discussões como foi orientado nos fóruns, né? Então, para começar, falaremos do início da análise do discurso, né, que é uma disciplina, né, uma área, uma vertente que surge de muitas rupturas, né, e a descoberta da língua opaca. Então, inicialmente, né, nós temos aqui, viemos, né, de uma linguística estrutural, da inovação ali, da criação da linguística como uma área do saber, né, mas que surge de uma visão que está limitada à estrutura, né? Então, a AD, ela não é, assim, uma continuidade desses estudos, ela surge aí como uma ruptura, que é justamente a quebra de paradigma, né? Então, nós temos aqui a ideia, né, em relação à linguagem, de que a língua ela é fechada em si mesma e que por si mesma ela se explica, ou seja, o princípio da imanência. Então, nós temos aqui uma ruptura, né, que é a realização concreta e histórica do sentido. Então, noções de sentido aparecem, vão ser discutidos, né, como não centrados na própria linguagem, como não decorrentes apenas do contexto frasal, né? Então, nós temos essa primeira ruptura aí com a linguística estrutural. Então, a gente entende que o sentido ele pode ser muito mais amplo, né? Então, a análise do discurso ela traz essa noção. Nós temos também uma área que contribuiu muito com os estudos da linguística, que é a filologia. A filologia é a ciência que traz a interpretação dos textos. E essa interpretação ela é centrada na materialidade, né? Na materialidade linguística e no que é possível verificar dentro da
do próprio texto, né? Então, o sentido aqui, na filologia, ele é tido como um projeto individual e intencional do autor. Então, a ruptura acontece aqui porque a análise do discurso vai trazer uma noção de que o sentido é sempre social e histórico. E ele não está ali contido, né, vamos dizer assim, no que é explicitado na própria estrutura, né? Então, outra ruptura também que acontece é em relação à análise do conteúdo. O mito, a decodificação de mensagens transparentes e objetivas. Então, a gente tem aí na análise do discurso a linguagem escondendo e disfarçando, né? Ou seja, não há uma comunicação neutra, não há uma transparência no que se é colocado, certo? Então, a gente quebra aqui o mito do fim da comunicação. Então, a língua ela vai ser opaca, não transparente. A mensagem, com aqueles elementos que o Jacobson já trazia das escolas linguísticas europeias, né? A noção de mensagem, o emissor, o receptor, ou seja, os elementos de comunicação, eles se relacionam, né, a partir desses outros elementos aqui, né, no discurso da história, da ideologia e do inconsciente. Então, trazendo aqui de Orlandi, nós temos a ideia de que no funcionamento da linguagem temos um complexo processo de construção de sujeitos e produção de sentidos, e não meramente uma transmissão de informações. Então, a gente supera essa visão aí da transparência da linguagem, né? Então, a opacidade na prática. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo, do texto de Medeiros, ou seja, da professora Lúcia Helena, e nós temos aqui um ticket, uma propagandazinha que diz o seguinte: lembre-se de validar o ticket. Então, nós temos aqui, no discurso superficial, ou seja, na estrutura, nós temos o lembrete de que é preciso validar. O que a língua oculta, ou seja, a verdadeira intenção por trás dessa fala, é dizer que precisamos pagar o ticket. Então, a estrutura linguística diz uma coisa, e o que é veiculado como segunda intenção, digamos assim, é a ideia, a obrigatoriedade do pagamento. Então, nós temos um efeito de sentido aqui, que é camuflar a relação do lucro capitalista em um ambiente de consumo, transformando uma transação financeira em um procedimento burocrático, né? Então, esse é o tema da unidade 1. Na unidade 2, nós teremos que discutir a caixa de ferramentas analítica, ou seja, o que é que nós faremos como instrumentos para trabalhar esse viés Foucaultiano, né? Então, nós temos aqui as vozes sociais, e você vê uma imagem que é construída a partir de pedaços, né? Uma construção aí de pedaços, que significa que as vozes sociais, elas são muitas, né? E o sujeito, ele é descentrado e disperso. Então, nós temos as vozes sociais, nós temos a história, nós temos ideologia compondo o quadro da linguagem. Então, o sujeito discursivo não é o dono da sua fala, ele é descentrado, dividido e heterogêneo. E essa fala, esse texto aqui, ele é visto nos textos de Altier-Révy, de 1982. Então, Altier-Révy é quem trabalha a questão da alteridade. Sempre há o outro no nosso discurso. Nós não temos um discurso individual, soberano, né? Nós temos sempre no nosso discurso o outro que é inserido na nossa perspectiva. Então, ele é um efeito de linguagem constituído por múltiplas vozes sociais, posições historicamente determinadas. Então, quando falamos, a nossa posição histórica ela é revelada, né? Quando falamos, o que nós pensamos, o que nós construímos, a nossa identidade, a nossa posição, ela é revelada na escolha que nós fazemos, certo? Então, ainda aqui nós temos a arte de conduzir condutas, né? Então, em relação o como do poder, o poder não é apenas repressão de cima para baixo, é uma rede polimorfa, ou seja, de muitas formas. Então, o exercício do poder aqui, segundo Foucault, ele consiste em estruturar o campo de ação eventual dos outros. Então, a linguagem, ela traz essa perspectiva de conduzir condutas, né? E os poderes, eles estão aí entrelaçados nesse campo. Eu costumo relacionar a linguagem com um emaranhado de fios que se estruturam para construir os sentidos, né?
Então, a condição, ou seja, o poder só exerce sobre sujeitos livres, onde há submissão total, não há poder, pois o poder exige o potencial da revolta e da resistência, né? Então, Foucault, né, que é o nosso teórico que embasa essa disciplina, ele traz aqui a questão de uma engrenagem em que se há uma relação de direito, poder e verdade, né? Então, normalmente, as regras que delimitam o poder, elas produzem ali os efeitos da verdade para se sustentar e ela também legitima a disciplina dos corpos, justificando o poder do exercício. Então, assim, nós temos aqui uma engrenagem de fabricação da realidade, nós temos uma espécie de construção, de estatuto, de ferramenta que constrói essa realidade a partir de elementos que constroem a linguagem, né? Então, de que regras de direito as relações de poder lançam mão para produzir discursos de verdade. Então, esse texto aqui é um textinho de Foucault, né? Chegando aqui na unidade 3, explicando para vocês a relação, né, das mídias, das práticas discursivas, da política, nós temos aqui a disputa pelo sentido na esfera pública. Esse ano, como vocês sabem, é ano também eleitoral, então nós podemos ficar atentos a inúmeros discursos que surgem, né? Então, mídia e política, elas não refletem apenas o mundo, como elas constroem ativamente, né? Então, a gente, em uma certa altura do nosso conhecimento, nós achamos que os telejornais, as novelas e tudo que é veiculado por mídia, né, refletem uma realidade, quando na realidade eles são coparticipantes de uma construção. Então, discursos que são veiculados nessas esferas atuam como produtores de valores, de identidades e relações de poder, né? Então, aqui nós temos, não é uma massa amorfa, papéis, mas o sistema implacável que dita o que pode. O que não pode ser dito é aceito como verdade em uma época. Então, nós temos aqui uma espécie de co-construção da realidade, né? Então, no caso da Comissão Nacional de Verdade, né, que normalmente a gente trabalha isso dentro dessa construção ligada a um contexto brasileiro. Nós temos aí o controle sobre os corpos e a memória, quando pensamos em regime militar, né, que operou como uma verdade absoluta, como uma vontade de verdade absoluta, para mascarar torturas e assassinatos. Então, a Luciana Tavares, ela traz esse texto aqui, que fala sobre essa manipulação, vamos dizer assim. E em casos como esses, em que as estruturas de poder, elas veiculam, elas manifestam construções de realidades específicas, a análise do discurso ela vai entrar como uma ferramenta arquigenealógica, ou seja, ela permite ler contra essa corrente e permite que se questione, desenterra memórias, né, apagadas, expõe as engrenagens da face do oficial do Estado, né? Nesse caso o específico da Comissão Nacional da Verdade, e é importante que vocês deem uma lida lá no material desse caso específico que a gente vai comentar no fórum, certo? Então, trazendo um caso específico, nós temos aí o caso da Natália Alves, que é a fabricação versus memória. Então, a face oficial, né? Nós temos relatórios em que se dizem aqui que houve suicídio, né? O discurso que foi imposto foi esse, né? Inúmeros discursos foram impostos nessa época sobre essa construção dessa narrativa, sobre essa narrativa que foi construída para veicular um determinado acontecimento, né, determinado fato que foi, vamos dizer assim, manipulado, né? Então, nós temos aqui um silenciamento, né? Nós temos uma distorção, uma manipulação dos fatos reais e a garantia da impunidade, né? Então, a materialidade da memória, ou seja, as verdades recuperadas a partir de um trabalho ali hercúleo em relação a desmascaramento, né, que é a acontecimentos que houve de fato, como violência sexual, né, a
recuperados a partir da exposição de testemunhas, né, violência física, violência moral, tortura. E faço até uma indicação aqui do filme Ainda Estou Aqui, para quem não viu ainda, que trata dessa manipulação, e a gente consegue perceber nesse filme o discurso que foi veiculado e a realidade. É óbvio que o filme também é uma construção de narrativa, a mídia também entra aí como uma co-construção, né, do que nós pensamos ser a realidade da época, mas ele traz ali com um viés de um olhar, né, que questiona, que trata sobre esses fatos impostos, as verdades absolutas que foram divulgadas, né? Então a gente tem aí a docilidade, né, a resistência discursiva e resgatar a justiça histórica, um ponto aqui importante nesses textos que foram veiculados, certo? Então, encerramento das disciplinas, né? Da disciplina a gente fala um pouco sobre as 3 atividades que vão ser feitas, né? A gente tem aqui o cronograma de avaliações, que é a primeira semana, os primeiros dias de atividade. Vocês terão aí o fórum avaliativo para responder de 13 a 16 de julho. A partir do dia 17, essa data aqui sofreu alteração. Vai ser a partir do dia 17 ao dia 20, né? Essa segunda data aqui. Vai ser a segunda unidade, que vocês vão dar uma olhada e fazer um questionário com 10 questões sobre os textos colocados. E a terceira unidade, que é a partir do dia 21 até o dia 25, nós teremos um fórum avaliativo 2, em que nós teremos que falar um pouco sobre a construção do discurso na mídia e na política, certo? E para finalizar, eu deixo essa mensagem que nós devemos entender como o grande aprendizado da disciplina é que a relação com a linguagem nunca é uma relação inocente. Ela é permeada pela história, pela ideologia e pelo poder.